Boa noite, nós estamos aqui no restaurante bar Vinícius, em Ipanema, o tradicional restaurante que abrigou a Bossa Nova, né, e o seu pessoal conhecido, e com o Mariano, o Antônio Carlos Mariano, né? Isso aí. Agora, Mariano, vamos conhecer um pouco quem é o Mariano. Mariano, quem é você? Que músico é você? Você veio da onde? Muito obrigado aí pela sua visita, generosa visita, Flávio. Então, me chamo Antônio Carlos Mariano, eu sou natural do Rio de Janeiro, nascido no subúrbio, na Pavuna, né? E a minha iniciação à música foi mesmo no ambiente escolar, né? Nós tínhamos, afora um grande estímulo que as próprias emissoras de televisão propunham, porque haviam muitos festivais e eu gostava naturalmente daquilo. Nunca pensei naquela época em me tornar músico, mas eu era um assíduo acompanhante, né? De ver Baden tocando, de ver do Lobo, de ver Johnny Alf, de ver Vandré, de ver essa turma toda, mesmo o Submarino Amarelo dos Beatles, né? Enfim, de acompanhar tudo isso. E só mais tarde, né, já no segundo grau, eu comecei a me interessar, ganhei um violão tardiamente, já aos 16 anos, comecei ali a pegar com os amigos na rua mesmo, inicialmente, né, e já gostava, organizava time de futebol, festa, gostava. Minha mãe é professora, então o professor naquela época tinha essa prática de estar organizando eventos, festa. Eu acho que no início veio um pouco por aí, a família sempre gostou de música, minha mãe estudou música, meu pai também gostava de música, embora eles não tenham seguido, né? E aí eu comecei a organizar festivais na própria escola, no segundo grau. Olha, né? Compôs as primeiras Mas canções. você aprendeu com que idade que você começou? A partir dos 16 anos. 16 anos. Exatamente. E aí que você se entusiasmou. Isso, aí comecei a pegar o instrumento, mas sem uma ideia de que aquilo se tornaria uma profissão, né? Certo. Muito mais pelo amor mesmo, e aquilo foi tomando, embora eu tenha sempre feito outras trajetórias, trabalhei com eletrônica durante um tempo e tal, mas a música, com o passar dos anos, ela foi ganhando terreno. Eu falei, não é por aqui mesmo. E que festivais foram esses que você chegou a participar e ganhou, te deram alguns prêmios, né? A gente disputa, né? Então, os festivais estudantis da época do colégio mesmo, nós cheguei a participar com alguns, uma canção que eu compus naquela época, chamada Varandas, até hoje. Essa música é executada. No ano passado nós tiramos o primeiro lugar. Você é compositor também? Sou compositor você também. É músico, instrumentalista? Isso. Muito, eu gosto de dizer, eu prefiro acreditar que eu sou muito mais um compositor do que um instrumentista. Não é? O instrumentista, na minha formação, ele era aquele trabalhador compulsivo na execução, ali na perfeição da execução, e eu sempre gostei de me dedicar a essa parte mais criativa. Né? E me diga uma coisa, e você fez faculdade também de comunicação? Você é um colega, né? Você é jornalista. Isso, sou jornalista. Só que você é acadêmico, eu não. Eu sou por antiguidade, né? Só para terminar com relação a Varandas, no ano passado nós ganhamos o primeiro lugar do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, com essa canção Varandas. Outros festivais, Araraquara, Pereira Barreto, outros pelo Brasil sempre participando, às vezes melhor intérprete, às vezes sem colocação, mas a gente sempre ali nesse circuito. Então, a graduação também chegou tardiamente em Comunicação Social e Jornalismo, formado pela faixa, e agora, no ano retrasado, eu finalizei o mestrado em Cultura e Territorialidades na UF. Então, assim, ao contrário do que possa parecer, elas não são, eu não me considero propriamente dito um acadêmico. Eu acho que foi a música que me levou para essas pesquisas, na verdade. No caso do mestrado, já foi um trabalho, uma visão dos subúrbios a partir das letras de canção.
Certo. Então, a música e essa reflexão sobre o espaço, sobre o território, sobre a nossa história social, ela para mim, ela caminha junto o tempo inteiro. Certo. Então, eu trago muito o subúrbio, eu tenho um espetáculo que já está montado há algum tempo, que ele vem mudando com o tempo, mas o nome é o mesmo, chamado Suburbana Brasilidade, aonde eu pego essa noção do subúrbio como aquele que está assim ao lado, mas pensando no Brasil também. Se a gente for pensar nas ideias hegemônicas do que é o centro, né, do que é o norte, né, os Estados Unidos como grande motor, a América do Sul, ela está na periferia, ela está nesse subúrbio. Então eu gosto de pensar o Brasil, a brasilidade, também como esse lugar que está, até então esteve à margem, mas que busca o seu protagonismo, que busca o seu... E você trabalha bem a música, a bossa nova, a música popular brasileira, como é que é isso? Sim, sim, sim. Como eu disse a você, no final dos anos 60, 70, a bossa nova foi uma grande referência, e eu fui entendendo com o passar do tempo que ela tem que a origem é o samba, na verdade, né? Que é o nosso grande ritmo, é o nosso grande motor. Existem outros ritmos pelo Brasil inteiro. O Brasil é muito rico, especialmente o Norte, o Nordeste. O Brasil é muito rico musicalmente falando. E eu vejo a bossa muito coligada ao samba, né? Basta você ouvir aí, por exemplo, como referência o disco Afro Samba do Baden com letras de Vinícius, né? Que você vê ali estava muito presente os atabaques, estava tudo ali. É engraçado, porque você tem o Vinícius e essa turma dele como iniciadores da bossa nova, mas na verdade você tem o Johnny Alf muito antes fazendo a bossa nova, não com esse nome, mas era o ritmo, e todos eles escutavam ele no Plaza, né? No bar do Plaza, do Copacabana, Plaza Copacabana. E aí o que acontece? Sempre o preconceito, como a Laíde Costa citou, né, era dissimulado, mas acontece que isolaram, né? Ele ficou isolado e acabou nem indo, sendo retirado do festival lá em Nova York. É isso? Mas eu tive lendo eu tenho pesquisado sobre isso, e vejo o seguinte: o Tinhorão, que era o maior crítico do Alf na época, na verdade você não sabe se ele é um crítico, quando você pega o vídeo número 6, que ele se declara marxista, mas diz que deixa de ser marxista se sair daquela lógica dele. E também cita o Alf e faz gracejo, citando que ele é de composição americana, do jazz. Na verdade, será que ele está falando isso porque ele pensa, ou está apenas tripudiando, fazendo um gracejo, porque você tem um Pixinguinha? Pixinguinha você já vem com chorinho, mas também da música afro. Aliás, todo mundo sai da música afro. Eu penso que a pesquisa acadêmica nos últimos anos ela tem ajudado a elucidar alguns fatos. O Tinhorão, para mim, eu considero um crítico da maior importância, de filiação marxista. Eu acho que, com o passar do tempo, nós estamos começando a entender um pouco melhor essa nossa origem musical, né? Essas Áfricas que aportaram aqui no Brasil, né? Que a nossa tradição aqui, sul-sudeste, que é a África de Congo, Angola, Moçambique, a gente está começando a perceber mais isso e começando a compreender que esse jazz que a gente fala também é música, negra, e tem ali a mesma matriz cultural que é customizada em cada país, de acordo com as situações características. Então eu acho que hoje a gente vai avançando nisso e fica menos preso, talvez. Por exemplo, diz que o Bossa Nova tem influência afro, né, do samba e do jazz. Só que você encontra referências que o jazz estava um pouco parado. E aí, músicos americanos vieram aqui e assistiam ao Johnny Alf
no Plaza, tá, em Copacabana, e voltavam para lá e inovaram a bossa nova, ou seja, a bossa nova não, o jazz, escutando o que do Johnny Alf. Então, o Johnny Alf... Ou seja, ele influenciou, na verdade, também a bossa nova, né, influenciou lá o jazz. Né? 10 anos antes o que eu penso sempre é o seguinte: a bossa nova, a questão aqui é que, por um lado, ela inaugura um certo mercado de música. Isso. Quer dizer, um processo de industrialização tardia, né? Segmentado. A Luiz Oliveira, que era o grande, que era músico espetacular, mas ele era o empresário. E também, assim, a gente não pode esquecer que as manifestações culturais de matriz africana, elas foram perseguidas na forma da lei, ali em 1893, você tem a questão da vadiagem e tal. Então, esse músico, o homem, a mulher negra, produtor de arte e cultura, ele teve as suas manifestações perseguidas. Então, o que se fala hoje é que, num certo sentido, a bossa nova também significou a possibilidade daquele embranquecimento daquilo, para não ser o cara do morro, que era visto como uma coisa... basta você ver para quem discutir com Madame, né? Madame tem um parafuso né? Que diz que o samba é coisa do morro, coitado, devia acabar, né? Aliás, esse foi uma das letras que eu usei para refletir sobre a questão das relações do samba com a música, os territórios, subúrbio. Agora, você sabe o que acontece? Com tudo isso, com todas essas questões, foi aprovado na Assembleia a Bossa Nova como bem material cultural do Estado do Rio. Sim. Só que ele traz a justificativa do projeto, que está para ser aprovado no governo, traz todos os vícios raciais, né, discriminatórios existentes. E o Canela, o Márcio Canela, que é o deputado responsável, que é um negro alto, né, é altão daquela tribo africana que são tão bem esticados, né, está na cara. E o que acontece? Ele não faz a justificativa, então, o que já dentro da história da pesquisa. Ele apenas repete o que se fala da bossa nova, assim, a questão, assim, né? A gente precisa entender, eu pelo menos hoje penso a seguinte questão, Flávio. Quando você pega a quantidade da população de negros afro-americanos nos Estados Unidos, numericamente ela é muito menor, mas economicamente ela tem pujança. Ela tem capacidade de disputar economicamente os seus espaços. O Brasil ele tem uma característica ainda mais perversa, se a gente pensa que foi o último país a abolir a escravidão, enfim, tudo mais, que essas populações, elas só muito recentemente, elas vêm conseguindo uma maior base de muita luta, de poder tomar a sua própria cultura e fazer as suas próprias leituras, contextualizar a sua própria história, porque as insígnias estão aqui, elas estão em todo lugar. Agora, nós estamos ainda a caminhar nesse processo de ressignificação, de reconhecimento e do devido espaço. E eu vejo o ser humano, eu acho muita doideira, porque, veja só, o ser humano, né, original, e o DNA original é preto. Todo mundo tem a sua quantidade de preto no sangue. Então, eu acho assim, o preto assumir uma ofensa racial e não cidadã. Porque se eu vou agredir alguém, eu estou agredindo um cidadão. Mas se o preto é original, o cidadão original no mundo, né, e DNA original, então a ofensa a ele é cidadã. Não pode sair vitimizado da questão. Né? O que acontece... E é um DNA que pode ainda salvar. Porque se tiver problema, infecto, de guerra nuclear, de alguma praga, vai se ir lá no original, DNA original, para poder curar o que vejo hoje é que a argumentação da cor da pele,
ela é utilizada sistematicamente. Nós temos aqui, 2 ou 3 anos atrás, um músico que tomou 100 e tantos tiros aqui em Deodoro. E é pela questão da cor da pele. Quando o cara invade uma favela, quando ele entra no subúrbio em certos espaços, ele racializa de fato. O João Alberto, logo depois do Floyd, lá nos Estados Unidos, que foi assassinado brutalmente da mesma forma. Então, existe uma mecânica social que marca o ser humano, o cidadão, né? O professor Milton Santos ele tinha uma fala muito importante, que no Brasil nós não conseguimos construir de forma adequada o processo da cidadania. O que nós temos é uma questão de manutenção de privilégios. E aí existe uma coisa ainda que é perversa, que certos setores mais retrógrados, reacionários da sociedade, por vezes se vale de homens e mulheres, eu diria pouco esclarecidos, homens e mulheres negras, para justificar, né, a manutenção de uma política ostensiva de segregação. Exatamente. Desculpe, fala. Então, eu creio que nós estamos avançando nesse processo, nessa discussão. O simples fato de nós estarmos discutindo isso num bar, né, bar que é considerado um berço da Bossa Nova, eu acho que ele é muito auspicioso, no sentido do que a gente está. E tem que falar, o Johnny Alf era pobre, preto e gay. Exatamente. E era discriminado. Agora, era um gênio, chamado de gênio por Tom Jobim, que escutava ele, que aprendeu com ele, né? Entre outros que de toda dessa turma, né? Agora, eu acho ainda mais loucura pegar e colocar cadeia numa pessoa que, para alfinete, chama a outra de preta. Porque a cadeia, ela arrebenta a pessoa, o cidadão. Mas o problema é exatamente o inverso disso. Tratamento psicológico obrigatório. Porque você veja, essa lei de 1893 da vadiagem, ela tornava esse homem e essa mulher preta, pela ponta do dedo que era ele ia para a cadeia. Pois é. Então, assim, o racismo, ele precisa ser criminalizado. Sim, né? Mas o tratamento para obrigar a pessoa, primeiro, pagar o DNA para saber dos dois, para saber o quanto de preto que ele tem. 2, uma pergunta até, 2, obrigar a pessoa a fazer um ano de tratamento psicológico. Mas veja, Flávio, além além do dinheiro, de tudo. Porque você pega um cidadão que fala umas besteiras dessas, ele não está legal da cabeça. Não, eu acho que... Agora, botar numa cadeia no Brasil... Você arrebenta uma família. Mas essa é a grande contradição brasileira. A minha avó me dizia, mãe de meu pai, que ela tinha vindo do Vale do Paraíba. E eu levei mais da metade da minha vida para entender o que era o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba era a região cafeira, que ia até Bananal, em São Paulo, e é onde se concentrou o pesado do processo da escravidão aqui. E ela dizia que ela veio para cá por volta dos 5, 6 anos de idade para trabalhar nas casas de família, como se a dela não fosse família. Meu pai foi criado numa escola agrícola em Viçosa. Então, a exclusão, ela sempre teve curso. Eu acho salutar que a gente não mais aponte o racismo, porque quando criança eu ouvia dizer que quando você denunciava o racismo, você estava se vitimizando. E hoje existe um entendimento, por mais que existam pessoas que tentem não entrar na discussão, hoje a gente dá nome aos bois. A gente pode avançar em muitas discussões de como que a gente deve combater isso nas práticas cotidianas, mas já é uma coisa inquestionável, né? E esse lugar do privilégio, né? Esse lugar do privilégio daqueles que sempre estiveram no topo, ele cada vez mais ele vai ser questionado. Eu acredito nisso e invisto nisso. Antônio Carlos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós vamos filmar um pouco aqui, escutar um pouco. Legal. Tá? E vamos divulgar. Opa. Okay? Muito obrigado. Agradecido, sou eu que agradeço. Obrigado, Flávio. Valeu. Abraço, gente.